Bom dia, professor. Bom dia, Henrique. Arthur? Nossa, verdade. Arthur, perdão. Foi nada, Bom professor. dia. O que deu na cabeça de chamar de Henrique? Não, é que meu sobrenome é Henrique. Acho que Não, é você verdade. confundiu aí Arthur. na hora. Não tem Bom problema. dia, pessoal. Bom dia. Sua alegria. Vamos lá esperar mais alguns minutinhos para chegar. Giovana, Gabriel, Ana, Renata Gabriele. Cadê o restante do pessoal, né? Na primeira aula de redação também não teve muita pessoa. Pessoalzinho, ó, então é o seguinte aqui, ó. Eu queria saber de vocês. Dos conteúdos do bimestre, vocês que são ponta firme, galerinha boa. Como é que tá em relação aos conteúdos? Olha, gases está mais fácil do que eu pensava. O que deu complicadinho ali foi na equação de Lapeiro, né? Que teve que trabalhar ali com mol, mas tá bem de boa. Os demais aí que nunca falam nada. Bom dia, Gabi. Bom dia, Raíssa. Ana Laura. Ela já estava, né? Não, não dá. Como é que vocês estão? O Arthur sempre dá a opinião de vocês. Vocês ficam sempre quietinhos. Vamos lá, galera. Gabriel, que você me falava, você ficou muito quieto esse bimestre, cara. Fiquei com medo. Ô, professor, depois o senhor podia fazer algum exercício? Eu vou só checar qual que é o que eu tô com dúvida e eu já falo pro senhor. Traz lá. Guilherme, bom dia. Maria Eduarda. Sim, ó, pessoal, a gente está terminando o ano, né? Então não quero que a gente passe o ano com dúvidas, certo? Vocês estão conseguindo fazer a tarefa? Me fala lá. Bom dia, Helena. Sim, professor, de vez em quando tem uma pegadinha ali, tipo na hoje Pegadinha? da UFMG, que disse temperatura não, pressão nível do mar, né? Daí tem que sempre considerar um ATM, e dá essas pegadinhas assim, né? Pra pessoa ficar acordada, ficar esperta. Também fala-se no enunciado uma transformação que não teve perda nem aumento de temperatura, entende? Daí já dá para dizer que é uma isoterma. Ou quando muda tudo, ou quando dá dramas, né? Tem um elemento, Não, daí já, bom dia, Maria. daí já pediu, né? Assim, é o seguinte, esse tipo de coisa é porque exige interpretação de texto. Então, exige interpretação de texto. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Entender. Eu sei que às vezes pega um pouquinho, fica um pouquinho complicado, mas é importante vocês verem isso. Não só para química no geral, né?
Na vida, no geral, vocês vão assinar um contrato. Você tem que querer certinho para ver entender o que está pedindo, quais dados tem. Lembra que eu falo para vocês, é importante vocês anotarem do ladinho ali quais dados o exercício está pedindo e quais dados o que o exercício nos forneceu e o que ele está pedindo, né? Aí você já tem uma noção melhor do que de como resolver. Tá, para essa aula, pessoal, eu preparei alguns exercícios para a gente resolver junto, tá? Para fim de melhorar essa compreensão da equação de Clapeyron, tá? Antes disso, para os demais que não estavam, pessoal, alguma dúvida? Teve algum exercício que ficou? O Gabriel falou que tem exercício que ele está com dúvida ali, né? Os demais, tem alguns exercícios que queiram que eu resolva para vocês, que vocês têm dúvida, alguma coisa? Não, professor. De boa? Vamos lá. Então, acho que agora que entrou, não vai entrar mais, né? Acredito que não. Então, assim, pessoal, eu preparei alguns exercícios de equação de Clapeyron para a gente resolver junto. Bom dia, Felipe. Prazer ter você aqui, depois de tanto tempo. Fazia tempo que o senhor não entrava na aula, né? Fala a verdade para nós. Vamos lá, acho que ninguém entrou mais, né? Estamos em 14, já é um bom número. Pessoal, olha esse exercício aqui, ó. Tá? Esse exercício aqui é bom. Exercício vestibular, exercício que eu peguei, tá? Então, eles são um pouquinho puxados. Em um recipiente de volume V, totalmente fechado, contém 1 mol de um gás ideal sob certa pressão P. A temperatura absoluta do gás é T e a constante universal dos gases é 0,082. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo gráfico está representado a seguir, podemos afirmar que a pressão no instante que ele ocupa o volume de 32,8 litros é... Galerinha, o que vocês acharam desse exercício? Melzinho na chupeta? Caspicioso, né? Vamos ter que fazer uma chunchada aí pra descobrir essas coisas aí, porque só deu incógnito pra gente. Não deu incógnita, não. Claro que não deu incógnita. Ah, não, no gráfico não deu, mas aqui deu, no enunciado. Não, mas mesmo com o gráfico. Ele deu umas incógnitas, mas tem como resolver sim. Claro. Vamos lá. Galerinha, o que a gente pode fazer para resolver? Repare, o que ele deu para a gente? Ele está dando a temperatura, certo? Ele deu que a temperatura... Cadê minha caneta aqui? Ó? Temperatura é 47 graus. Deixa eu parar de riscar. 47 graus, pessoal. Em Kelvin, a gente tem que sempre transformar para Kelvin. Nunca. Se a primeira coisa que vocês fazem, transforma para temperatura para Kelvin, galera. Para evitar problema. Soma com 273, vai dar quanto? Vai dar 280 mais 40, 320. Isso? Vou ver aqui. Isso, né? 320 Kelvin. Aí é o seguinte, ele fala que o número de mols igual a 1. Então, N igual 1 mol. O R, 0,082, de boa. E a temperatura a gente tem que é 320 Kelvin. E é o seguinte, ele deu aqui, ó, ele deu dois valores de... dois valores aqui. Nós temos aqui, ó, aqui embaixo, o volume inicial, o V1 ele não deu, V1 ele não deu. P1, qual que é a pressão inicial? Ele também não deu. Não, desculpa. A pressão 1 ele deu sim, a pressão 1 é
o valor que está lá em cima, 4 atm. P1 igual 4 atm. O volume final ele deu 32,8 litros. Se aqui a pressão final ele não deu. Ele quer que a gente encontre o quê? A pressão final, que é quando o volume aqui ocupa aqui a pressão final. É 32,8 litros. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida? Como é que tá? Não, só a interpretação de gráfico mesmo, né? E retirar as informações do enunciado. Os demais, pessoalzinho aí, não sejam tímidos. Falem para mim, abre seu coração para mim. Tudo certinho? Entenderam de onde eu tirei os dados? Tá, então o volume a gente tem que anotar, o mol. Eu não entendi o que é esse R. Ah, tá, constante, entendi. É constante dos gases, 0,032 está ali no enunciado. Eu só coloquei para vocês o que o exercício nos forneceu. Entendi. Aí a gente vai usar o PVNRT, né? Mas agora que eu quero chegar à conclusão com você, para você. O que ele está pedindo? Ele deu informação pra gente que é uma transformação isotérmica, né? Isso, mas o que ele está pedindo no final das contas? A pressão final. Então, lá, pressão final. E ele falou que é uma transformação Térmica, ele afirmou aqui no enunciado. certo? E Vamos o lá. gráfico é inversamente proporcional, né? Se ele não tivesse dado, também Isso daria é uma... certo. aqui é uma... Mas, ó, não pessoal, sei se é uma hipérbole parábola agora. seguinte, ele quer essa pressão 2 aqui, certo? A gente tem a forma de Clapeyron, PV igual N vezes R vezes T. Correto? Todo mundo concorda com ela? Então, é o seguinte, ele quer que a gente encontre a pressão 2. O volume 2 a gente tem, pessoal? Opa, nós temos. 32 aqui, ó. Esse é o nosso V2. Número de mols a gente tem? Tem, é sempre constante, né? Constante. O R a gente tem? Temos. E a E a temperatura? é constante, então nós temos também. Ele deu ali embaixo pra gente. Veja, dos 5 valores aqui, a gente tem 4. Na verdade, sim, a gente sempre vai trabalhar com 4 desses valores, né? O R sempre é constante. Então, a gente só falta encontrar o P2. P2 é o que a gente quer encontrar. O volume 2, 32,8 litros. Número de mols, 1 mol. O R, 0,082. E a temperatura, 320 Kelvin. Beleza? Veja, pessoal, era um enunciado grande, mas que na prática ele era um exercício que não era tão complicado assim. P2 vai ser igual, vezes 32,8 litros, é igual a 1 vezes 0,8 vezes 320, vai dar 26,24. P2, esse 32 está multiplicando, 32,8 vai passar para o outro lado, dividindo. 26,24 dividido por 32,8. Ô, professor, e se ele não der o mol? Nesse exercício, ou no geral, se fala? Não, em geral. Assim, ó, para usar o PVNRT, sempre você vai faltar um valor, que é o que você vai calcular. Entende? Sempre vai estar faltando um valor. Se ele não te der o mol, eu vou trabalhar um exercício que ele não te dá o mol.
Daí ele vai te dar a pressão, vai te dar o volume e vai dar a temperatura. Beleza? Perceba, entre mol, pressão, volume e temperatura, sempre vai faltar um valor. Desses 4 vai faltar um, que é o que você vai calcular. Só isso. Tá bom? Bom dia, Thiago. Manda lá, Arthur. Uma coisa, nesse exercício que vai faltar o mol, geralmente ele dá a massa normal, né? Tipo em gramas. Ele dá a substância, tipo um gás, que seria um gás, né? Gás nitrogênio, gás oxigênio. E geralmente pede a massa molar, né? Ou a gente calcula o mol mesmo, pelo constante de Avogadro, né? Não necessariamente. Ele pode falar assim, ó. Um gás ocupa um volume de 5 litros, a pressão de 3 atm e a temperatura de 30 graus Celsius. Qual que vai ser, qual é o número de mols desse gás? Pode ser assim. Se tem a pressão, se tem o volume, se tem a temperatura, o R é uma constante, falta achar o número de mols. Também pode ser assim. Tá bom? Beleza? Mas eu vou trabalhar mais alguns exercícios em relação a isso, tá? Essas variações a gente pode. Desse exercício aqui, pessoal, todo mundo entendeu? Sim, só tirar a informação do gráfico, tirar as informações do enunciado e prestar atenção, né? Qual era a dificuldade ali? Que eu coloquei esse exercício. Para você, a dificuldade seria interpretar no gráfico. Qual que é o valor do volume inicial, qual que é o valor final, tá? Então aqui, Professor, ó, pois não. dá para fazer aquele P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2? Essa fórmula é daqui ou é de física? É daqui, né? É daqui, daqui. Eu confundi. Algum exercício envolvendo isso? Você fala? Isso. Tá, podemos fazer. Só deixa eu encontrar um aqui no livro, então, tá? Vocês acompanhem. Só me dê um minutinho aqui, pessoal. Professor, todo gás que a gente trabalha nas equações de transformações sempre é um gás perfeito, né? Ou pode ser um gás real? Não, gás real a gente não fala aqui com vocês, não. Ah, entendi. Porque Então, gás pode. real, aí você trabalha com outras fórmulas que são mais complicadas. Porque pode ter um exercício teórico perguntando qual gás que trabalha nas fórmulas. Eu passei Perguntando alguma por- tarefa envolvendo esse exercício ou não? Qual? Teórico de gás perfeito? Isso. Não. É só dúvida mesmo, professor. Não, é que daí, tipo, por exemplo, já que você perguntou, deixa eu falar aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Não, né? Cadê? Tipo, uma das equações que trabalha... Isso é a equação de Van der Waals. Só um minutinho. Que é essa equação aqui, ó, que ela trabalha com gás real. Essa é uma equação que trabalha com gás real. Qual que é a lógica dela? Ela tem duas constantes que fazem correção. Essa constante aqui, ela tem a ver com o volume das moléculas.
E essa aqui tem a ver com as forças intermoleculares, tá? Então, essa equação é só por curiosidade, tá bom? Ela faz a correção. Aí você trabalha com gás real, você consegue dados mais próximos. Mas aí você já trabalha com duas constantes a mais, que é o A e o B. Essas constantes, elas não funcionam para todo gás. Cada gás tem esse valor de constante e você tem que consultar uma tabela. Entende? Hoje você pode pedir para você calcular também. Pode ser uma variável. Mas assim, se você trabalha com gás hidrogênio, é um valor. Se você trabalha com gás neônio, é outro valor. Se você trabalha com gás oxigênio, é outro. Trabalha com gás, com a água no estado de vapor, no estado gasoso, é outro. Entendeu? Então, ela trabalha melhor. É uma das equações. Essa. Tem outras, tem a de Berthollet, tem outras, só que as outras são mais complicadas ainda, tá? Então, elas são equações para o gás real. Qual que vocês acham mais simples, pessoal? O gás real, o gás perfeito? Qual delas? Aquela que eu trabalho com vocês ou com essas aí? Ou com essa equação aí? Né? Daqui ele vai corrigir porque na teoria cinética diz que o volume dos gases é desprezível, né? E as forças intermoleculares são baixíssimas, mas na verdade Não, é o na contrário. prática, assim, se você considerar isso, aí as duas equações ficam iguais, entendeu? Na prática. Se você pensar, fazer isso que você acabou de falar, as duas equações ficam iguais. Porque daí o que acontece? Pela teoria cinética, o volume das moléculas é próximo de zero. Então, esse aqui, NB, fica zero. E aqui vai ficar o quê? A atração entre as moléculas também é zero. Então, esse segundo termo também zero. E aí fica P igual nRT sobre V. Não é a equação que a gente trabalha? Que passa o V multiplicando para aquele lado, fica PV, Não, NR. isso. Entendeu? Então, assim, o que a gente faz é correto. Essa equação que a gente usa, ela funciona bem para os gases. A nossa condição aqui, que a gente fala que é baixa pressão e alta temperatura. Quando que um gás ele foge desse comportamento? Quando se trabalha com pressões altas e elevadas temperaturas também, tá? Por exemplo, baixas temperaturas, perdão. Por exemplo, um gás se comportando lá no Monte Everest. A nossa fórmula PV-NRT não vai funcionar legal para ela, não. Porque lá a temperatura é muito baixa. Aí o gás já não vai ter o comportamento que a nossa equação PV-NRT vai descrever. Outras questões. Numa indústria, num gás comprimido, num compressor, a pressão é muito alta. Aí, nesse caso, a nossa equação também não vai funcionar legal. Por quê? Porque lá a pressão é alta, aí o volume já passa, e a interação intermolecular já passa a ser considerável. Aí você tem que usar uma equação mais precisa. Pois não, Gabriel? Mas essa fórmula aqui que você está mostrando agora, ela não vai cair. A gente ainda não está estudando ela, né? Só o exemplo que você tá mandando. Não. Ela vai cair no vestibular tipo ITA. É um dos mais, talvez seja o mais concorrido do Brasil. Mais concorrido não, perdão, mais difícil do Brasil. O IME, ESA, né? Tipo, provas assim talvez caiam. Mas só, por exemplo, eu não falei essa fórmula nem pro terceirão. Sabe? É só curiosidade, eu tô falando assim, tá? Então aí você tem um gás real. Tá, Gabriel, deixa eu também. Você falou sobre fazer um exercício sobre que é PV, P1, V1, P2, V2, isso? Isso. Então, eu peguei o exercício aqui, eu peguei o exercício do livro, já que estava trabalhando aqui, que é o exercício número 16. Aqui. Deixa eu pegar. Só vou digitar aqui para ficar bom.
Olha esse exercício aqui, ó. Ele fala assim, que uma determinada massa de gás é mantida sob temperatura constante, tá? Na temperatura constante e apresenta 200 centímetros cúbicos confinados a 0,25 atm de pressão. Qual o volume dessa mesma massa de gás quando a pressão passar para 1 atm? Vamos lá. Galerinha, faça o de sempre. Primeiro aqui, ó. O que eu fiz? Vamos tirar os dados. Vamos tirar o que a gente tem. Ele fala assim, ó. Essa massa de gás está sob temperatura constante. Opa, eu falei para trocar de cor. Que o negócio não estava me obedecendo hoje. Então, temperatura constante. Então, é uma iso. Todo mundo concorda comigo? Sim, e vai ser inversamente proporcional a relação entre pressão e volume, né? Se Isso. não aumentar, a outra vai diminuir, vice-versa. E ele fala assim, ó, apresenta 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos é a unidade do quê? Pressão, né? Não. Pressão é TM, milímetros de mercúrio. Verdade, confundindo. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, tá? É volume. 200 centímetros cúbicos é o volume inicial. E a pressão inicial, 0,25 atm. Aí ele fala, qual o volume final? Então, aqui ele está pedindo o volume final da mesma massa de gás quando a pressão passar para 1 atm. Então, a pressão final beleza? Pessoal, até aqui tudo certinho? Aí dá para usar a regra de 3, né, professor? Não, nem a pau. Na Nina, não. Quando a gente falar em gás, a gente não pode usar a regra de 3. Não pode. Então vai ter que fazer o 200. Então seria 200 vezes 0,25 igual a 1 vezes x. Seria isso? Ó, onde que a coisa tem que tomar cuidado? Primeiro, unidade de pressão. Uma pressão está em atm e outra está em atm, né? Beleza? Tomem cuidado com isso. As pressões têm que estar iguais. Tá? As duas pressões estão em unidades iguais? Se tá ok, tá ok. Senão você tem que transformar. Com uma isoterma, ele deu volume inicial, pressão inicial, volume final, pressão... volume inicial, pressão inicial, volume final. E ele quer o volume final. E nós temos a pressão final. Eu vou usar a fórmula P1, V1, P2, V2, que é a lei de Boyle. Qual que é a pressão inicial? 0,25. Opa! 0,25 vezes volume inicial 200 igual pressão final 1 vezes o volume final que a gente quer descobrir. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Para mim, não. Não, professor, tá de boa. 0,25 vezes 200 dá... que 4. Nossa, hoje eu tô com... Eu penso uma coisa e falo outra, escrevo outra. Vai dar 50 igual a V2. Então, o nosso volume final é igual a 50 centímetros cúbicos. Beleza, meus queridos? Beleza, professor. Os demais que nunca se pronunciam aí, tudo certinho?
Vamos lá. Se o exercício pedisse para vocês fazerem um gráfico, como seria? Vamos lá. Volume inicial, 200. Qual que era a pressão inicial? 0,25. Bem baixo aí, quase encostando no zero. Então, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos fazer bonitinho. Vocês merecem o negócio caprichado. Aqui, ó. Beleza? Parte final. Qual que é o volume final? 50. Então, vou fazer de outra cor aqui. E a pressão final é 1 atm. Ok? Veja aqui, ó. Gabriel, são inversamente proporcionais. Quando um valor aumenta, o outro diminui de tamanho. Por isso não pode usar a regra de 3. Essa é a regra de 3 inversa daí, que vai com de cima, de baixo para baixo. Mas só que é o seguinte, aí vai funcionar, isso funciona bem para quando você tem retas. E aqui a nossa proporcionalidade, ela não é bem de uma reta, tá? Se você faz aqui, ó, a curva vai ser, deixa eu ver. É uma hipérbole. A regra de 3 inversa, ela vai funcionar muito bem quando o gráfico é esse tipo aqui, ó. Beleza? Se você tentar fazer por regra de 3... Oi? É que não vai ser constante o tanto que aumenta um, aumenta o outro. Proporcional vai ser. Não vai ser bem exatamente constante, sabe? Então, assim, ó, aqui, pessoal, tentar fazer por regra de 3, assim, a chance de dar... Pode ser que algum exercício até bata o valor se fizer uma regra de 3 inversa, mas não vai ser para todo. Tá? O certo é usar a lei de Boyle. Tá? E assim, se você fizer a regra de 3 inverso, vai chegar na lei de Boyle, na prática. Entendeu? Você vai chegar na lei de Boyle. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui? Ficou mais claro? Certinho? O único cuidado que tem que tomar aqui é o quê? As unidades, tá? Interpretação também, né? Isso. Tomar cuidado com as unidades. Se um volume tiver em centímetros cúbicos, o outro tem que estar em centímetros cúbicos. Se uma pressão tiver ATM, a outra tem que estar em ATM também, tá bom? Se não dá, não vai funcionar. Eu fui falar coisa feia. Não. Pessoal, continuando aqui os exercícios que eu preparei. Eu preparei vários, eu vou dar uma selecionada aqui, que tem um bem interessante aqui que eu tinha separado. Acho que é esse aqui, ó. Termodinamicamente, o gás ideal é definido cujas variáveis, como o gás cujas variáveis se relacionam pela equação PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, T é a temperatura na escala Kelvin e R é a constante dos gases, 0,082 atm mel Kelvin. E ele é o número de mols do gás. Aí ele fala assim, ó, um recipiente de 20,5 litros contém hidrogênio a 27 graus Celsius e 9 atm de pressão. Supondo que o hidrogênio comporta-se como gás ideal, quantos gramas de hidrogênio estão contidos no recipiente? Só uma coisa aqui, pessoal, que eu acho que o exercício não fala. Gás hidrogênio é H2, tá? Aí, vamos lá. A equação é... Ele fala em PV e nRT, só que ele quer a massa do gás. Então, a gente pode usar a variação da equação de PV e nRT, que é P vezes V igual massa sobre massa molecular vezes R
vezes T. A equação é a mesma, só que o número de mols é igual a massa sobre massa. Nossa, ficou muito feio. Massa sobre massa molecular. Então, no lugar de número de mols aqui na equação dos gases ideais, se vem aqui e coloca massa sobre massa molecular. Só isso, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos tirar os dados aqui do ladinho. Pressão. Qual que é a pressão que ele falou aqui? 9 atm, né? 9 atm de pressão. 9 atm que ele está indicando. Volume. 20,5 litros. Temperatura, 27 graus Celsius. Mas tem que transformar para Kelvin. Vai dar 300 Kelvin, certo? E ele quer saber a massa molecular do gás, massa molecular do H2. Qual que é a massa molecular do H2, pessoal? Cada hidrogênio, a massa é 1. Aqui nós temos 2 hidrogênios, a massa vai ser 2 gramas por mol. Alguma dúvida, pessoal? Giovana, tudo certinho? Raíssa, Guilherme. Tudo na paz, professor. Tudo na paz? Agora é só substituir na equação. PV igual massa, massa molecular, RT. O único valor que a gente não tem aqui é o M, que é justamente o que a gente quer encontrar. A pressão, 9. Veja aqui, ó, aqui já está nas unidades corretas. Quando eu vou aplicar aqui no PV-NRT, veja que o nosso R, ele está em litro, mol, Kelvin. Faltou alguma coisa aqui. Aí o ATM. Todas as unidades, pressão está em ATM, o volume está em litros, temperatura em Kelvin e a massa molar em gramas por mol. Pressão vezes volume, pressão 9, volume 20,5 igual a nossa massa que a gente quer encontrar, massa molar 2, tudo isso vezes o R 0,082, vezes a temperatura 300. Aí faz a continha lá, 9 vezes 20, 184,5 igual massa dividido por 2, 0,082 vezes 300, 24,6. Vamos isolar o M. Só um minutinho. Renite, perdão, pessoal. Vamos lá, vamos isolar o M. Vou passar esse 2 multiplicando 184,5 vezes 2. Nossa, o que eu fiz? Dividido por 24,6, que vai passar dividido. Igual a M. M vai ser igual. Então, olha, eu passei o 2 multiplicando 184,5. 2 vezes 184,5. E aí passei o 24 dividindo. Tá, 24,6 dividindo. Aqui, beleza, pessoal? Olha, o 2 estava dividindo, passou multiplicando. E o 24,6 que estava multiplicando, passou dividindo. Tá? Cuidado com essas transformações. A massa vai ser igual a 15 gramas. Beleza, meus queridos? É uma outra variação de exercício, tá? Aqui, perceba, sempre vai faltar um dos valores para a gente calcular. Não tem muito erro, tá?
Só tomar cuidado na interpretação do exercício para entender o que ele nos deu e o que ele está nos pedindo. Tá bom? Beleza? Posso passar para o próximo? Deixa eu ver que horas são. Só um minutinho. Vou fazer mais um, prometo. Restam Eu ainda não vou 9 demorar muito. minutos. Oi? Restam ainda 9 minutos. Dá pra fazer 9 minutos. Vamos lá. Mais um, prometo. Só mais um, daí eu libero vocês. Esse daqui é sem graça. Esse daqui, ó. Qual o número de moléculas de um gás qualquer existentes em 8,2 litros dele, a temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 6 atm. E ele deu o R. Vamos colocar aqui, ó. O R está aqui. Qual é o volume? 8,2 litros. Qual é a pressão? 6 atm aqui. Temperatura, 127. Só que o seguinte, tem que transformar para Kelvin. Então, soma com 273. Não, tirar 400 Kelvin. E aí, o que ele quer, pessoal? Ele quer o número do quê? De moléculas. Até vou circular aqui, ó. Número de moléculas. Como que a gente consegue encontrar o número de moléculas? A gente tem que achar primeiro um mol. Depois de achar o mol, nós temos que fazer regra de 3 com a constante de Avogadro para saber quantas moléculas tem naquele mol. Porque um mol Isso, vale exatamente. Aqui, ó, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a elevado a 23. 23 moléculas. Nesse caso, moléculas, né? Pode ser átomos também. Ou gramas, sei lá. Não, grama não. É, É grama, átomos, verdade. moléculas ou íons. E elétrons. Tá? São 4 coisas só. Gramas, não. Galerinha, ele quer. Para descobrir isso, a gente vai achar o número de mols. O N. Primeiro, a gente acha o número de mols, depois monta uma regrinha de 3 aqui. Tá? Vamos lá. Cadê ele que eu vou trocar de cor aqui para dar um realce, né? Qual que é a fórmula? PV, ele não está falando de uma transformação. Então, é PV igual N vezes R vezes T. Nós temos a pressão, nós temos o volume, nós temos o R, nós temos a temperatura. Falta o N, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pressão, 6. Volume, 8,2. O N a gente quer encontrar. O R, 0,082. E a temperatura, 400. Aqui, ó. 6 vezes 8,2 vai dar 6 vezes 8, 48, 49,2. N igual. Opa, não é igual, é vezes. Vai dar 32,8. O N, esse 32 o 32 está multiplicando o N, vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo 49,2 dividido por 32,8 igual a N. O número de mols é igual a 49,2 dividido por 32,8. Vai dar 1,5. Eu pensei em 1,5 mesmo. Até aqui de boa, pessoal? Tranquilo? Opa, suave. Agora é o seguinte, segunda parte. O mol, a gente sabe que é 6,02 vezes 10 a 23. E aqui a gente tem 1,5 mol igual a X. Multiplica cruzado. Um vezes X igual a 1,5
vezes 6,02 vezes 10 a 23. Deixa eu tirar isso aqui. 1 vezes x, x. 1,5 vezes 6 vai dar 9,02 vezes 1,5 vai dar 0,3. Tudo isso vezes 10 a 23 moléculas. Beleza, meus queridos? Que beleza, hein, professor? Resolver esse exercício. É que é legal? O que vocês acharam? Tranquilinho? De boa. Os demais aí, pessoal. De boa? Raíssa, tudo certinho? Henrique, está entre nós? Gelo. Contanto que o senhor não coloque lá uma derivada de uma integral lá na prova. Você nem sabe o que é derivada integral? Claro, o meu irmão tá fazendo engenharia da computação, né? Aquela coisa que desce até lá embaixo, tem x vezes d, faz aqueles bagulho lá muito doido, com limite. É doido, é doido. A parte do é doido, eu concordo. Quem que Você inventou? nem Foi sabe o que é Newton, uma né? integral. Mas sabe aqueles delta que se chegam na física lá? Delta S, delta T? Ah, não, esse daí a gente já estudou. Na prática, aquele delta você chega através de uma operação matemática chamada derivada. A derivada mais simples você chega no delta, mas aquelas derivadas do delta é sem graça, até lindo, cara. Seguinte. Eu fiz eu estudei umas coisas que envolvia derivada integral nisso. Quando, na verdade, em reações quando a gente estudava reações químicas, porque na reação química a quantidade de moléculas muda, né? O número de mols muda numa reação química. O número de átomos não muda, mas o número de moléculas muda. Então, daí a gente tinha que fazer uma variação, estudar a variação do número de moléculas. Estudar alguma propriedade química em função da variação do número de moléculas. Daí isso não era divertido, não tenho saudades, não. Deveria ser chato. Nossa, verdade, tinha um professor lá de uma matéria que era termodinâmica, que era justamente a gente estudava gases e tudo, bastante. Ele era professor de cálculo também. Ele já foi professor de cálculo. Aí, porra, desculpa o termo. O cara puxava o cálculo. A gente tinha aula de matemática, na verdade, não era aula de química. Era muito puxado. Pessoal, segunda-feira a gente finaliza o conteúdo do bimestre, tá bom? Aulinha bem de boa, pressões parciais. Melzinho. Aí acaba o conteúdo do ano todo? Isso. O ano tá acabando, pessoal. Legal. Semana que vem é a nossa AV, lembre-se. A V2 semana que vem. Tá? Professor, eu poderia tirar uma dúvida com o senhor? Sobre as Mano. provas, se o senhor souber? Mano, A professora Aline disse que as provas vão ficar liberadas até o dia 30 de novembro. Ou vai ficar liberado até dia 27, que é tipo sexta. 30. Até dia 30? A ordem que eu recebi, a orientação é até dia 30. Entendo. Ok. Uma semana. Por isso eu vou fazer uma prova bem caprichadinha pra vocês. Opa. Coloca exercício lá de vestibular, mas não coloca essas coisas de 6 cabeças aí, 7. Colocar de 12. Nossa. Perder, ficar uma semana resolvendo. Viu? Segunda-feira, eu não fiz a prova ainda, vou fazer agora, acho que amanhã. A gente termina, pressões parciais é bem de boa, tá? Venham na aula segunda-feira lá, tá bom? Pra gente evitar. E aí, durante o restante de semana, eu vou passar a revisão pra prova, tá? Galerinha, semana que vem é só aula mesmo, semana que vem só. Daí acabou o ano, tá? A partir do dia 30 não vai ter mais aula Zoom, né? Seguem as orientações, tá? A gente vai, eu não sei. Aí a gente vai assistir o filme nas aulas restantes. Exatamente. Vou colocar filme. Vou colocar um filme, se de verdade, eu posso colocar, vou ver. Eu tenho uns documentários sobre algumas coisas de química. Por exemplo, parte de radioatividade, talvez que a gente viu lá no começo do ano. Eu mandei pro terceirão, eu mando para vocês depois, sobre radioatividade, a Marie Curie e tudo mais.
Tá? O acidente de Chernobyl, tem uma reportagem bem bacana do acidente nuclear de Goiânia, eu posso mandar para vocês, para vocês assistirem, tá? Mas eu não sei ainda como que vai ser depois do dia 30. Mas vamos pensar um passo de cada vez, tá? Façam uma tarefinha lá, pessoal. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo, tá bom? Eu não liberei a aula hoje, né? Putz, esqueci, perdão. Eu já libero a Tava aula lá. estranhando que não tinha aula de química lá. Tava Oi? atualizando toda hora o site pra ver se aparecia aula de química. Mas Ah, tá. Mas eu esqueci de liberar, perdão. Tava ruim de beleza. acordar hoje. Eu acordei meio. Viu? Daí segunda-feira a gente se vê, tá? É molinha a aula de segunda-feira, bem de boa, tá? Só a gente vai pra gente finalizar o ano. E aí, bom de final de semana pra vocês, bom descanso e a gente se vê na segunda-feira. Obrigado pela presença de todos aqui. Tchau, tchau. Tchau, professor. Fique com Deus. Obrigado, vocês também.